da manhã. Hebreus, no seu capítulo 11, nós vamos ler dos versos 8 a 19 para a nossa meditação hoje. Esse é o terceiro sermão que nós temos aqui em Hebreus 11, tá? E é o 23º sermão que nós temos na carta aos Hebreus como um todo. Então, é um convite a você a prestarmos atenção naquilo que Deus tem a nos dizer. E, em específico, Hebreus 11, a palavra tem nos falado de fé. E eu quero falar um pouco com os irmãos hoje sobre as marcas de uma fé verdadeira. Tá? Hebreus 11, de 8 a 19. Diz assim o texto das Escrituras, os irmãos podem acompanhar a leitura nas suas Bíblias. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé, também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, aquele que acolheu as promessas de Deus e estava pronto a sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Louvado seja o teu nome, Senhor, pela oportunidade que nós temos de, mais uma vez, nos reunirmos com parte da tua igreja para celebrar ao Senhor e para prestar culto ao Senhor. Queremos lhe pedir que, em nome de Jesus, o Senhor fale conosco. Enquanto nós escutamos a Tua palavra, a exposição da Tua palavra, enquanto nós meditamos nas Escrituras, que o Senhor venha renovando a nossa mente, venha renovando o nosso coração, venha confrontando mentiras que, porventura, possam estar tomando conta da nossa alma e venha nos amoldando ao Teu querer e à Tua vontade, Senhor. Ministra a nós hoje, poderosamente, o que lhe pedimos em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, Abraão é conhecido como o pai da fé. Dentre tantos exemplos que nós temos em todas as Escrituras, em específico no Antigo Testamento, Abraão se destaca como um grande expoente de uma fé genuína. Nós já vimos aqui 3 grandes nomes destacando-se na sua fé. Vamos ver tantos outros nessa galeria de heróis da fé, mas de todos aqueles que foram chamados a Deus e creram em Deus e andaram com Deus por meio da fé, há um destaque especial para Abraão. Deus olha de maneira especial para Abraão, a ponto de dizer que Abraão era amigo de Deus. Abraão é um desses homens dos quais a igreja sempre irá lembrar, a ele é dada a alcunha de pai da fé. Mas por que Abraão é reconhecido como o pai da fé, diante de tantos outros exemplos de fé que nós temos nas Escrituras? Porque Abraão viveu um estilo de fé diferenciado, que moldou todas as áreas da sua vida. E antes de nós falarmos especificamente sobre fé, e em específico ainda sobre a fé de Abraão, é importante nós entendermos o que não é fé.
Por exemplo, fé não é um poder mágico que serve para nós impormos a nossa própria vontade para a nossa vida, de forma que não é um poder que nós tenhamos de manipular o sagrado. Muita gente imagina que fé é o poder que o crente tem de mandar Deus fazer alguma coisa. Deus faz isso, Deus faz aquilo. Eu lembro que há muito tempo atrás tinha alguns pastores de televisão, né, nem de internet, que determinavam para Deus: Deus, eu determino isso, eu determino aquilo. Fé não é essa ideia de um poder onde Deus vai se dobrar à nossa vontade por qualquer coisa que venhamos fazer. Seja frequentar o culto, seja entregar os dízimos ou as ofertas, seja decorar versículos bíblicos ou qualquer outro meio. A fé não é um poder particular que vem do homem, no qual ele possa manipular a Deus ou manipular o sagrado em favor próprio, para impor a sua própria vontade ou o seu próprio querer. Outra coisa que não é fé. Fé também não é simplesmente decorar, ou compreender, ou saber explicar a verdade de Deus. Fé não é o ato de você decorar versículos ou dizer esses versículos para outras pessoas. Pastor, isso não é fé? Não, necessariamente isso não é fé. Antes, a fé genuína é a habilidade dada por Deus para que nós, como crentes verdadeiros, sejamos levados a confiar na palavra de Deus e nos planos de Deus para as nossas vidas. Uma fé genuína, então, não é uma fé onde nós movemos a Deus, mas é uma fé onde nós somos movidos por Deus, onde Deus infunde em nós confiança tal que nós somos capacitados pelo poder do Espírito Santo de Deus a agir até mesmo contra a natureza ou contra a realidade vigente aqui. E é assim que nós vimos acontecer desde o passado. Né? Vimos a fé de Enoque, vimos a fé de Noé, já estudamos sobre essa fé, vimos a fé de Abel, e hoje nós vamos falar em específico de Abraão, esse homem, esse expoente de fé. É bom nós lembrarmos que a carta aos Hebreus, ela foi escrita exatamente com o intuito de ajudar aqueles irmãos, seus primeiros leitores, e também eu e você e toda a igreja de Cristo, a crermos, a recebermos, a acatarmos por fé a grande verdade da singularidade de Cristo e superioridade de Jesus acima de todas as coisas. Essa carta foi escrita para nos levar a confiar em Deus, a confiar na sua palavra, a confiar na salvação que Cristo nos deu, a mim e a você. De maneira que a carta aos Hebreus é um chamado a conhecermos e seguirmos a Jesus por conta da transformação que Ele opera em nós pela fé. E é por isso que o autor aos Hebreus faz agora uma alusão muito grande, ainda mais se tratando da galeria dos heróis da fé, se bem que ele já havia falado de Abraão em outros momentos, mas aqui, nesse texto em específico, ele alude a Abraão exatamente por Abraão ser um desses grandes expoentes da fé do Antigo Testamento. Deus tem um chamado para a sua igreja. Deus tem um chamado para mim. Deus tem um chamado para você. Um chamado a vivermos por fé. Deus tem um chamado a confiarmos na sua palavra, a acreditarmos nas coisas que Ele tem prometido a nós. E fé é esse exercício muito interessante que nos capacita a crer nesse chamado, a responder nesse chamado, de maneira que o autor evoca alguém que respondeu a um chamado de Deus por fé. Irmãos, fé é um artigo especialíssimo nas Escrituras. Ele não é algo comum. Embora toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, fale de fé, Apocalipse, fale de fé, fé não é um artigo comum, é algo especial. Em específico, a fé salvadora, a fé em Cristo Jesus, que, embora propalada nas Escrituras, é bem percebida que nem todos a receberam, e por nem todos a receberem, nem todos foram salvos. Esta fé transformadora é algo especial, e o capítulo 11 de Hebreus se dedica a essa questão de fé. Mas por que então que o autor evoca a fé de Abraão?
para nos mostrar alguma coisa sobre a verdadeira fé bíblica. Porque na fé de Abraão, nós encontramos 5 marcas de uma fé que agrada ao Senhor. Na vida de Abraão, na maneira como ele respondeu a Deus pela sua vida de fé, nós encontramos 5 marcas que nós precisamos buscar ter também na nossa própria vida. E dessas 5 marcas, a primeira é obediência. Então, uma fé bíblica, uma fé verdadeira, uma fé que agrada a Deus, em primeiro lugar, sempre irá gerar em nós obediência. Olha o que nos diz o versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber como herança, e partiu sem saber para onde ele ia. Veja bem, Deus chamou Abraão para sair da sua casa, para sair da sua terra, do meio dos seus parentes, da sua família, do seu pai, a abandonar a sua cultura, a abandonar o seu povo, aquele lugar onde ele morava, onde ele já estava acostumado a viver. É isso que nos relata em Gênesis, capítulo 12, no chamado de Abraão. E Deus diz, você abandona tudo que está por aí. E simplesmente vai. E a Bíblia diz que pela fé, quando Deus o chamou, o que Abraão fez? Ele obedeceu. A fé do patriarca Abraão a respeito de uma pátria foi demonstrada exatamente quando ele obedeceu à voz do Senhor. Ele obedeceu o chamado divino e saiu de Ur dos Caldeus, onde ele estava situado, onde toda a sua família estava estabelecida, e foi para um lugar que diz o versículo 8, que ele nem sabia aonde era. Para você ter uma ideia do que isso significaria nos nossos dias, é como se Deus chamasse você para servi-lo em qualquer lugar do mundo e simplesmente falar, abandona tudo e vai. E você abandonasse tudo e fosse. Alguns fazem isso, aqueles que recebem chamados, ministério pastoral, missões, e tantos outros simplesmente vão. Hoje pela manhã eu me lembrei de um missionário, e essa é uma história verdadeira. Até a Isabela, quando eu cheguei em casa, ela falou, pai, a outra semana o senhor contou um exemplo de obediência, onde era para o homem cortar a corda e ele não cortou, e hoje o senhor falou do missionário. Eu falei, olha, o da obediência da corda era uma ilustração, o do missionário é verdadeiro. Deus havia chamado uma família para ser missionária no Japão. E Deus tinha falado com aquele irmão, e ele havia se preparado com tudo, havia aprendido parte da língua, havia estudado sobre a cultura, havia aprendido sobre como evangelizar aquela cultura, ele, sua esposa, sua família, tinha colocado a igreja toda em oração, só faltava uma coisa, dinheiro para ir para o Japão. E custava caro, uma família, ele, a esposa e 2 filhos, aquilo era meio complexo, até que um dia, em uma conferência missionária, Deus falou profundamente ao coração daquele rapaz, juntamente com a sua esposa, falou, olha, amanhã você pegue todas as suas coisas, você monte as suas malas, você e a sua família, e vão para o aeroporto, que vocês vão para o Japão. Ele ficou com o coração meio assim, atribulado. Se ele fosse presbiteriano, então igual eu, ele ia ficar com o coração a milhão, né? Falei, Senhor, confirma, Deus, a bênção, a gente não tem a passagem. E ele pegou e mesmo assim foi. Fez a sua mala, a sua esposa, eles oraram, pegaram os filhos e foram para o aeroporto. E havia apenas 3 voos para o Japão. E para o Japão não é igual assim, voo a cada 10 minutos. Havia 3 voos para o Japão naquele dia. E ele chegou final de tarde ali naquele aeroporto, sem a passagem, mas estava ali com todos os seus passaportes, a sua documentação, ele já tinha lá o visto, tudo para entrada no Japão, já tinha até quem o recebesse do Japão, só não tinha como ir. E ele chegou naquele aeroporto, coração em sobressalto, olhando ali o painel da aviação, voo para o Japão de tal hora. O voo foi embora, e ele ali, olhava para a esposa olhava para ele, coração em sobressalto, e olhando ali no painel, daí a pouco, voo número 2 para o Japão, foi embora. E ele sentou-se ali numa cadeira, ele com a sua esposa,
Quando ele estava ali cabisbaixo, de repente, eis que alguém toca nas costas dele, sim, e fala em japonês umas palavras que ele ainda não tinha estudado, né? Aquele japonês ele ainda não tinha estudado e falou algo assim. Japonês ele está feliz, mas ele fala meio bravo, né? Não sei se você já viu ali o povo falando, dá a impressão que eles estão brigando, mas ele estava falando alguma coisa boa. Entregou para aquele rapaz um envelope e virou as costas e foi embora. Ele não entendeu direito, tal que ele abriu o envelope, ali estava 4 passagens para ele e a sua família. E deu tempo dele ir ao guichê e embarcou com a sua família e foi para o Japão. Muitas vezes o que nos falta é a obediência, de fazer aquilo que Deus mandou fazer, ainda que pareça impossível. Abraão saiu do meio da sua terra, dos seus parentes, e foi para um lugar que Deus mandou. Onde é o lugar? Não sabemos. Ou melhor, hoje sabemos, mas ele não sabia. Não foi dito, Abraão, vai até tal cidade. Abraão, você caminha até aquela terra. Abraão, você vai para onde eu te mandar. Só vai. Lembro-me que o pastor Eliseu, nos tempos do programa Caminho da Vida, quando nós conversávamos, uma vez falando sobre obediência, ele falou, Alessandro, a gente precisa entender que quando Deus manda sentar, a gente não precisa olhar para trás para ver se tem cadeira. Só senta. Nós temos uma dificuldade. A obediência é uma das marcas mais diretas de uma fé objetiva, de uma fé que agrada a Deus. A obediência é um dos primeiros resultados da fé. Em obediência a Deus, Abraão esteve inclusive disposto a sacrificar o seu único filho, o filho da promessa. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele à frente ainda nessa mensagem. A obediência é uma marca de um coração que confia que Deus tem o melhor. Para você ter uma ideia, a obediência inclusive opera em nós, até mesmo na ação da fé salvadora. Estamos mortos em delitos e pecados, Deus nos atinge com a graça irresistível, e a primeira resposta que nós damos a Ele é uma resposta obediente. Eis-me aqui, Senhor. Eu recebi a tua palavra, eu fui transformado. Uma das marcas de uma fé bíblica, irmãos, é a obediência. Será que eu e você temos sido obedientes a Deus mediante a nossa fé? Será que nós temos atendido àquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer? Será que nós, de fato, temos obedecido a Deus com tamanha presteza, tal qual nos é requerido por meio da fé? Abraão é destacado aqui, porque a sua fé o levou a obedecer. Sai da sua terra, e ele saiu. Segunda marca de uma fé que agrada a Deus é a esperança. Abraão não foi apenas obediente, ele foi esperançoso. Olha o que nos diz os versos 9 e 10. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, acompanhe. Se não tiver, abre ela aí. Fica acompanhando com a sua Bíblia. Diz assim, pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Irmãos, percebam, Deus falou, sai, e ele saiu. E ele já estava na sua peregrinação. E mesmo já estando na terra em que Deus lhe prometera, ainda ali ele continuou nessa peregrinação. Por quê? Porque ele aguardava uma realização maior do que aquela que os olhos podem ver. Se você for perceber, ali no versículo 9 diz que, olha, pela fé, peregrinou já na terra da promessa, habitando em tendas com quem? Com Isaque e Jacó, a sua posteridade. Abraão já estava na terra de Canaã prometida e já havia recebido a promessa do seu filho. Porém, ele não parou de olhar para Deus e ter esperança de que todas as coisas terrenas que Deus estava fazendo por ele, na verdade, eram sombras de algo ainda maior. O coração de Abraão sabia que aqui, em qualquer lugar dessa terra em que ele estivesse, não seria o seu destino final. Havia uma esperança de uma realização ainda maior.
Ele não fez da terra prometida, como nós vimos no versículo 9, um lar permanente, porque ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é o próprio Deus. Eu até falei para minha esposa que essa faz parte da frase que vai estar na minha lápide. Ele foi morar na cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto e edificador é o próprio Deus. Abraão não estava olhando apenas para as coisas desse mundo. Dessa forma, a terra prometida foi para Abraão somente uma terra prometida temporária. A verdadeira terra prometida que ele aguardava era celestial, que ainda não tinha sido vista por ninguém, mas quando tornada visível pela fé, o fez viver como peregrino nesse mundo. Alguns vão lembrar de alguns hinos que nós cantávamos. Um, por exemplo, dizia: sou forasteiro aqui, em terra estranha eu estou, celeste pátria assim é para onde vou. Embaixador de Deus, de um reino lá do céu, venho em serviço do meu Deus. Veja bem, aqui nós somos forasteiros. Não há nada que possa prender ou que deva prender o nosso coração aqui, nem mesmo as bênçãos que Deus já nos deu aqui. Aquilo que Deus providenciou para mim e proporcionou a mim e a você aqui como bênção, irmãos, são apenas sombra daquilo que nem olhos ouviram, de que ouvidos não ouviram, daquilo que não penetrou no coração de ninguém, mas que está reservado para aqueles a quem o Senhor salvou. Abraão viveu aqui nessa terra como um cidadão dos céus. É como se Abraão, já naquele tempo, tivesse lido Colossenses. Como se Abraão, já naquele tempo, tivesse lido as cartas paulinas. Falando: ó, Abraão, como cidadão do céu, não olha aqui as coisas daqui. Mais um hino que eu lembrei aqui. Ó, pensai nesse lar da onde? Lá do céu. Nas gloriosas moradas de luz, onde os crentes felizes desfrutam do quê? Da presença de Cristo Jesus. Nós não devemos olhar para as coisas aqui. É por isso que lá no versículo 1 de Hebreus 11, nós vemos a definição de fé como sendo fé, a convicção de coisas que nós não vemos. A herança sobre a qual o patriarca baseou a sua fé foi invisível. E por duas razões: porque ela era celestial, não terrena, e porque ela era futura, não presente. Há coisas que nós vamos experimentar de Deus na eternidade que nós nem imaginamos aqui. É por isso que nós não podemos fincar e calcar o nosso olhar somente aqui. Porque esse não é o nosso lugar, esse não é o nosso destino final, irmãos. Há um cumprimento mais amplo para as promessas de Deus do que o que pode ser realizado no âmbito do visível. Olha o que nos diz o versículo 13. Todos esses morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Assim, embora Abraão chegasse até Canaã, a terra prometida, embora Isaque lhe nascesse já numa idade avançada, milagrosamente, nós vamos falar um pouco disso mais à frente, e nesse sentido ele já tivesse experimentado de boa parte das promessas, nós poderíamos dizer que as promessas para com Abraão tinham sido cumpridas. A sua fé não ficou totalmente sem recompensa, ou olhando apenas nas coisas terrenas. A questão é que as promessas de Deus não podem ser cumpridas aquém daquela pátria melhor, maior e superior que nós aguardamos no céu. Olha o que nos diz o verso 16. Mas agora desejam uma pátria superior, isso é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Para o autor de Hebreus, irmãos, o mundo celestial
é o mundo real. O mundo visível é apenas uma sombra, uma parábola. Lembra que nós já estudamos isso em um dos sermões? Esse mundo é uma parábola, é uma figura. Fé é a capacidade que o Senhor infringe em nós, coloca em nós, para vermos a esfera do invisível. Fé é a capacidade que estimula o crente a escolher em favor daquele mundo contra este. Assim foi que a fé dos patriarcas que vieram antes de nós fez com que eles vivessem como estrangeiros, mesmo estando na terra prometida, porque eles estavam buscando uma pátria além dos limites desse tempo, além dos limites dessa terra. Conta-se a história de que um casal muito jovem, por volta dos seus 20 e poucos anos de idade, foi chamado a ser missionário. E prontamente, quando eles receberam esse chamado, eles atenderam e foram do outro lado do mundo trabalhar com missões. E lá eles passaram por mais de 50 anos. O Senhor não lhes deu filhos nesse período, e por mais de 50 anos eles serviram ao Senhor a fio, até que a igreja que os enviou, quando já percebeu que eles estavam com mais de 70, falou, está na hora desses irmãos descansarem, vamos trazê-los para casa, e mandou chamá-los para que eles voltassem para o seu lar. Tudo bem, chegou a convocação para que eles voltassem para casa, chegou as passagens para que eles ali voltassem, e a primeira decepção daquele missionário foi quando chegou as passagens, porque eles teriam que voltar depois de servir a Deus por mais de 50 anos do outro lado do mundo, e quando a passagem chegou para eles chegaram ali na embarcação do navio, tinha a primeira classe, a segunda classe, mas a classe deles era uma classe mais inferior, então eles teriam que fazer toda aquela viagem de maneira não tão confortável assim. Aquilo já foi, nossa, 50 anos servindo ao Senhor, aí a igreja manda uma passagem meio de terceira classe aqui para a gente, né? Tá bom, entraram. E passou toda aquela viagem, o coração do missionário já estava meio machucadinho. Foi então que, perto de chegar ao porto, eles estavam ali no convés do navio, e eles olharam de longe e viam uma grande multidão no porto, irmãos. Tinha muita gente, eles percebiam que tinha algum tipo de bandeirola, alguma coisa assim, e ele se empolgou, mas ele era a terceira classe para descer. Então desceu a primeira classe, desceu a segunda classe, e quando eles foram descer, não tinha ninguém lá. Na verdade, alguém mais importante do que eles deve ter descido primeiro, e as pessoas estavam aguardando, e eis que ali naquele momento eles passaram sozinhos por cima daquelas bandeirolas, algumas serpentinas e alguns papéis escritos sejam bem-vindos no chão, mas não tinha ninguém ali. E essa foi uma outra decepção que aquele homem que serviu por 50 anos teve no seu coração. Para além disso, ele olha para um lado, olha para o outro, não tinha ninguém com cartaz assim, sabe, missionário e missionária, fulano de tal, estamos aguardando. Não tinha ninguém esperando, ele teve que chamar lá um táxi, um Uber, que os levou para a casa da igreja. E chegando na casa da igreja, outra grande decepção. Era a mesma velha casinha, carcomida pelo tempo, da qual eles saíram há 50 anos atrás. Sabe aquela de arquitetura antiga, chãozinho de vermelhão, aquela com o banheiro ainda fora de casa, não era nem dentro de casa. E quando aquele homem abriu aquela porta e entrou, o coração dele foi bloqueado de uma vez, porque o chão estava sujo, ninguém fez aquele chá de geladeira para que ele chegasse, tivesse ali uma comida esperando eles, a casa estava empoeirada, as louças estavam sujas, e aquele missionário foi, jogou as coisas no quarto, e eis que ele olha para a cozinha e vê a sua esposa ali, areando as panelas, os pratos, tirando a poeira para que eles pudessem fazer uma comida e pudessem se alimentar. E aquele homem não aguentou. Ele falou para sua esposa assim, pergunta aí para o seu Deus, pergunta aí para o seu Deus, se é isso que ele tem para nós, depois da gente ter servido ele por 50 anos e voltado para casa. E saiu para caminhar. Caminhou aquele homem com o coração bloqueado por algumas horas, irmãos. E eu imagino qual a dor,
50 anos, servindo ao Senhor no campo. Deus não havia lhe servido com filhos. E eles voltam, sem pompa, sem circunstância alguma. E ele volta para casa. E quando ele chega, sua esposa ainda estava na lida, areando o resto das panelas ali. E ele entrou pisando duro para dentro da sua casa e perguntou para a esposa: e aí, você perguntou para o seu Deus se é isso que ele tem para nós? Depois de 50 anos, servindo a ele com fidelidade, quando a gente volta para casa? A mulher respondeu mansamente ao seu marido: sim, eu perguntei para o meu Deus. Ele falou: e o que seu Deus disse? Ele disse que nós ainda não chegamos em casa. A nossa parada não é aqui. Abraão sabia que o seu destino final não era aqui. Não há nada que possamos receber aqui que possa se comparar à glória eterna que está reservada para todos aqueles que creem. Não há uma única recompensa sequer que nós possamos aguardar aqui, que seja comparada com os louros da coroa inacessível de glória que nós receberemos do Salvador. Abraão sabia disso e viveu esperançosamente, aguardando o dia do encontro. Será que nós também não deveríamos crer além do visível? Esperar além daquilo que é aguardável? Como anda a nossa esperança nas promessas maravilhosas que Deus tem para nós? A nossa fé tem gerado em nós esperança para além daqui? Ou será que a nossa esperança está apenas nas coisas visíveis e perceptíveis? Duas marcas de uma fé verdadeira que vimos: obediência, esperança. Em terceiro lugar, uma fé verdadeira é uma fé confiante. A confiança, a missão, proclamação. Olha o que nos diz a partir do versículo 11. Em específico, o versículo 13. Olha o que nos diz o versículo 13. Todos estes morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Irmãos, perceba aqui, quando ele fala de todos esses, ao mesmo tempo que se refere aos pais da fé, que estão na galeria dos heróis da fé, mas em específico, Abraão e a irmã Sara. Eles morreram confessando que naquele lugar onde eles estavam, eles eram estrangeiros. Eles peregrinaram nessa terra fazendo uma declaração aberta de que eles aguardavam algo superior. Eles não aguardavam apenas as coisas que estavam aqui, eles confessavam isso abertamente. Há um lugar para nós. Há um lugar que está reservado para nós. Há um lugar onde nós entraremos. Há uma Canaã melhor e mais perfeita. Há uma morada celeste preparada por aquele que é o arquiteto e edificador. Há uma cidade cujas ruas são de ouro. Há uma morada preparada pelo próprio Salvador. Eles não apenas sentiam-se como estrangeiros aqui nesse mundo, mas eles confessavam isso de forma proclamatória. Esse não é o nosso lugar. Eu até hoje falei pela manhã que, quem sabe, nós possamos colocar uma placa ali fora da nossa igreja, escrita assim: endereço provisório. Vai ter um dia em que nós não vamos estar aqui. Vai ter um dia em que você vai chegar no culto aqui e não vai ter ninguém. Porque nós não estaremos mais aqui. Nós estaremos diante do altar do grande Santíssimo Salvador. E estaremos junto com os anjos do Senhor, os seres viventes, os anciãos, declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Porque aqui não é o nosso lugar definitivo. E nós confiamos nisso.
Aqui não é a nossa morada, a igreja presbiteriana do Jardim Alvorada, situada na Alameda Dr. João Paulino, número 106, no Jardim Alvorada, CEP 87-033-450, um dia será arrebatada desse lugar e ficará apenas tijolos, bancos, madeira, terra, material, som, mas eu e você, os santos que aqui se reúnem, estaremos na glória diante do Salvador. Confiança. Uma fé genuína gera confiança de que nós nos encontraremos com Ele, irmãos. Todos os herdeiros da salvação são refugiados e sem lar nessa terra. Somos peregrinos aqui. Mais um hino, para a gente lembrar. Hoje poderia cantar só hino, né? Agora já foi, Luquinhas. Podia ter escolhido antes, né? Podia ter começado o culto dizendo, peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre aonde? Na luz. Somos peregrinos, sim. Em terra estrangeira, sim, mas sempre guiados pela luz divina, porque até a vinda de Cristo estamos exilados do lar que nós esperamos herdar. Há um lugar melhor. A confiança de Abraão na promessa maior de Deus para consigo era tão grande, que mesmo já tendo recebido milagrosamente o nascimento de Isaac, e aqui, irmãos, eu quero chamar a sua atenção para esse milagre. Abraão tinha 100 anos de idade, a irmã Sara 90 anos de idade, e eles tiveram seus filhos da maneira natural, onde Abraão teve uma relação com a sua esposa, e ela gerou uma criança, e aos 90 anos de idade, ela viu seu ventre aumentando, o seu filho ali crescendo, e depois Sara o tomou nos braços e amamentou. Abraão havia recebido um verdadeiro milagre, milagre tamanho que as Escrituras diz que também de um só homem praticamente morto, já haviam lhe cessado a ele e a ela as funções reprodutivas naturais de todo ser humano. Mas o Senhor tocou no corpo físico de Abraão, o Senhor tocou no corpo físico da irmã Sara, e eles tiveram o prazer de gerar um filho, irmãos. A confiança de Abraão nessa promessa maior de Deus, mesmo já tendo experimentado esse milagre, fazia com que ele cresce que haveria algo ainda maior reservado para eles no seio de Cristo Jesus, o Salvador. Confiança. Vivemos aqui confiantemente. Como está a sua confiança hoje? A sua fé tem gerado confiança em você de que, mesmo já tendo recebido as coisas aqui, tem algo maior para o que caminhar, pelo que esperar? 3 marcas de uma fé genuína: obediência, esperança, confiança. 4ª marca: descanso. Uma fé genuína, irmão, gera descanso. Quem crê de verdade descansa nas mãos do Senhor. Verso 16 diz, mas agora desejo uma pátria superior, isso é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Uma fé genuína, irmãos, nos leva a descansar em Deus. Leva a fazer com que nós confiemos em Deus a tal ponto de saber que tudo na nossa vida, ainda que não esteja no nosso controle, e na maioria das vezes não está, nunca foge do controle de Deus. Mesmo sendo Deus eterno e intangível, criador e sustentador de todas as coisas, Ele não abre mão de ser para mim e para você um Deus pessoal. Um Deus que inclusive tem um relacionamento conosco, nós os que vivemos por fé, nós os que aguardamos uma pátria superior e celeste, mesmo sendo pecadores, falhos, mesmo sendo marcados pela sujeira do pecado aqui, faz com que Deus não se envergonhe de nós. Você entende o que é isso, irmãos?
o Criador de todas as coisas, o Eterno, o Salvador, aquele que sustenta o universo pela palma de suas mãos, diz que para com aqueles que anseiam uma pátria superior, para com aqueles que anseiam estar com eles, a relação dele para conosco é de não se envergonhar de ser chamado de nosso Deus. Deus não tem vergonha de ser chamado de o Deus dos crentes, o Deus do povo do livro. Embora a igreja, irmão, seja marcada por muitos escândalos no decurso da história, por conta do nosso pecado, a gente é frágil, a gente é limitado, a gente é pecador. Em nenhum momento você vai ver Deus falar, não, igreja, não. Eu não me envergonharei deles, diz o Senhor. Por quê? Porque esses depositam a sua esperança e o seu descanso no Senhor. Irmãos, o descanso é um tema recorrente em todas as Escrituras desde a criação. Quantos dias Deus levou para fazer a terra e tudo aquilo que existe? Responde 6 que vai estar certo. Quantos? Pronto, aí vocês são inteligentes demais. 6 dias. E o que Deus fez ao 7º dia? Ele descansou. Por quê? Será que Deus estava cansado? Será que depois, no final do 6º dia, Deus colocou uma taja no Instagram celeste dizendo #sextou? Agora eu vou dar uma descansada. Será que foi isso? Não, irmãos, porque ao 7º dia, no descanso de Deus, Ele aponta para que na obra criacional haverá um descanso nele para mim e para você, onde nós estaremos parados contemplando toda a glória, toda a majestade do Criador e da criação. Esse descanso é representado na pessoa do Salvador Jesus. Esse descanso é o céu. E eu e você, depois de todo o nosso trabalho aqui, entraremos para o descanso do Senhor. É por isso que nós trabalhamos durante toda a semana, e no dia do Senhor a gente vai na casa do Senhor, louvar ao Senhor, bendizer ao Senhor, porque Ele é o nosso descanso. Lá em casa eu até tenho um pacto com a minha molecada lá. Ah, pai, eu tenho prova segunda-feira, estudo até sábado. Pai, mas e domingo? Domingo você vai orar. Pedir para que o Senhor te ajude. Para que o Senhor te ajude a relembrar de coisas que você estudou de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Domingo é o dia do Senhor. Pai, mas eu... Esses dias aconteceram. Esse final de semana eu preciso estudar. Beleza, estuda sábado à noite. Mas eu vou sair com meus amigos. Falei, não, então você pode estudar o horário que você quiser, desde que não seja no domingo. Nossa, pai, mas eu estava pensando em estudar no horário da escola dominical. Eu falei, mas você vai de fato estudar no horário da escola dominical. Só que você vai estudar na igreja. Nós precisamos entender que o domingo, ele representa para nós o descanso no Senhor. Lembra que eu falei de uma convocação solene de Deus para cultuarmos a Ele? Se nós não dedicarmos o tempo do Senhor aqui, lembra que as coisas aqui são uma sombra, uma ilustração. Talvez nós não tenhamos tanto prazer assim e desejo de entrar no descanso eterno do Salvador. Veja, Abraão aguardava em Deus porque sabia que Deus havia lhe preparado uma cidade. Deus não se envergonha de nós quando nós cremos de verdade, embora nós falhemos e fraquejemos. Deus não se envergonha de nós e nos ampara com as suas mãos poderosas, assim como um pai ampara um filho que acabou de se estatelar no chão caindo da sua bicicleta. E esse pai não se envergonha do filho, muito pelo contrário, ele vai, o acolhe, o pega, o levanta, ampara as suas feridas, o sara, o coloca em pé, enxuga dos seus olhos as lágrimas e o coloca de novo e o ajuda na caminhada. Não há vergonha no pai. Ai, que vergonha porque o meu filho caiu. De forma alguma, há um cuidado do pai. E a Bíblia nos diz que é assim como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor nos ama. Da mesma forma. Os próprios crentes do Antigo Testamento compreendiam que as esperanças e as promessas que guardavam o seu coração pela fé, na verdade, eram celestiais e não meramente físicas. O descanso que Deus nos dá é advindo da segurança que a gente tem nele. Você crê na promessa de Deus, você consegue descansar. A gente tem até
Não que a gente queira morrer, né? Acredito que a maioria de nós não tem no projeto aí morrer na próxima semana. Pelo menos não tá. Na minha agenda não está. Né? Nem a minha, nem a morte de vocês. Tá? Então também não está agendado a morte de ninguém para essa semana. Mas quando nós estamos no Senhor, a gente não tem medo nem da morte. Porque a morte para nós nada mais é do que o encontro com o Senhor na morada do Altíssimo. A morte para nós é triste para quem fica. E ainda assim é esperançosa. A morte não nos assusta. Por quê? Porque nós temos a confiança de saber que é o descanso no Senhor. O descanso para nós é uma promessa dada pelo Salvador Jesus. Lembra lá em Mateus 11, 28 a 30, ele fala, venha para mim, você que está cansado e sobrecarregado, eu vou aliviar. Toma sobre você o meu jugo, aprenda de mim, porque eu sou manso, eu sou humilde de coração. E o que você vai encontrar? Descanso para a sua alma. Você tem descansado em Deus? Nós temos descansado no Senhor. Essa tem sido uma característica da nossa fé. Nossa fé nos tem levado a descansar no Senhor. 4 características de uma fé bíblica: obediência, esperança, confiança, omissão, proclamação, descanso e, por fim, adoração. Uma fé genuína irá nos levar a adorar a Deus de verdade, em espírito e em verdade. Observe os versos 17 a 19, aí na sua Bíblia. Diz o seguinte: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, aquele que acolheu as promessas de Deus, estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito, a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. A adoração. Irmãos, a primeira vez que a palavra adoração, o vocábulo adoração, aparece nas Escrituras, é exatamente em Gênesis 22, versículo 5, quando da passagem de Isaque e Abraão subindo no monte para adorar a Deus. Para que a gente rememore, Abraão tinha sido convocado por Deus a oferecer seu único filho ao Senhor. Isso era algo muito estranho, irmãos, porque Deus nunca havia pedido sacrifício humano e nunca depois pediu sacrifício humano. Isso era contra, inclusive, a promessa que Abraão havia recebido: no seu filho, toda a herança sua vai estar estabelecida. Nele nós vamos ter uma grande nação. E Deus falou a Abraão: eu quero Isaque, sacrifique para mim seu único filho. Abraão pegou o menino, 14 anos mais ou menos na época, pegou alguns dos seus funcionários, precisavam de funcionários para ajudar, porque eles tinham que levar a lenha, então eles levavam a lenha ali no burrico, eles iam acampando até chegar no monte do Senhor. Não tinha fósforo, não tinha isqueiro, né? Não tinha antiga binga. Meu avô tinha o binga, né? Quem lembra, era aqueles isqueiro antigo que você apagava, né? Não tinha nada disso, então ele tinha que fazer o fogo e levar aquele fogo, e alimentando aquele fogo, aquelas brasas, em toda a caminhada. E ele, com toda aquela trupe, chegou ali no pé da montanha, e o povo: vamos subir, Abraão. Ele falou: não, agora vocês ficam. Vamos subir eu e o menino, só eu e ele. O menino pegou o feixe de lenha, ele pegou o fogo, pegou o cutelo e disse aos seus servos, versículo 5 de Gênesis 22, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. A primeira vez que nas Escrituras encontramos a palavra adoração é em relação à oferta de Abraão do seu filho Isaque. E perceba algo interessante: não tinha igreja, não tinha pastor pregando, não tinha coral cantando, não tinha banda, não tinha música, mas havia um altar, onde alguém chamado por Deus estava entregando tudo o que tinha para o Senhor.
Irmãos, adoração é muito mais do que cantar, é mais do que recitar salmos, é mais do que participar do culto, é mais do que falar abertamente de Jesus. Adorar nasce da fé em Deus, que nos leva a entregar tudo o que temos, tudo o que somos no altar de Deus. E uma vez que tudo que nós temos e somos está sacrificado no altar do Senhor, aí nós cantamos a Ele, aí nós o exaltamos. A adoração não é o fruto externo daquilo que é cantado, mas é o fruto interno de um coração que entrega tudo ao Senhor. Se a gente for prestar bem atenção, aquilo que cantamos nada mais é do que uma pública profissão de fé daquilo que nós cremos. O que cantamos aqui? Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. O que Deus está recebendo não é a música em si. Deus não está lá com a partitura no céu. Falei hoje pela manhã, graças a Deus que Ele não está, principalmente no dia que eu estou na escala, isso me consola. Quando eu não estou na escala, não me preocupa muito, porque é os irmãos que vão estar, brincadeira, irmãos. Mas louvado seja Deus, que Ele não está lá no céu com a partitura celeste. Falando, deixa eu ver se vocês tocaram direitinho. Ó, entrou no tempo, fez a introdução, saiu na música. Deus não está preocupado com isso. Na verdade, quando nós cantamos, nós estamos fazendo declarações profundas e quiçá verdadeiras daquilo que nós cremos. Então a canção não é o objeto final em si, mas é o resultado daquilo que move o nosso coração. A adoração era o resultado da entrega de Abraão do seu filho Isaque. Outra coisa fantástica e maravilhosa com respeito a essa passagem da entrega de Isaque ao Senhor. O texto das Escrituras, se tiver com ele aberto aí, versículo 19, diz assim: Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos. Não havia, até então, em nenhuma daquela região, daqueles povos, o conceito de ressurreição. Não tinha isso na mente. Esse conceito de alguém morreu e Deus tirou da morte para a vida ainda não existia. Abraão estava crendo contra até os conceitos que ele mesmo tinha até então. O que ele sabia é que Deus, aquele que fez a promessa, não vai falhar. O porquê ele pediu isso eu não sei, mas o que eu sei é que eu e o menino, nós vamos subir lá em cima, eu vou oferecer o menino para Deus, nós vamos adorar a Deus e vamos descer, eu e o menino. E se ele morrer, Deus vai trazer a vida de volta e nós desceremos aqui. Vocês podem esperar, porque vocês vão ver. Eu e o menino vamos voltar aqui. Adoração, irmãos, é quando nós estamos dispostos a entregar até o inimaginável. O teste supremo da fé de Abraão foi o pedido de Deus para que ele sacrificasse Isaque. Ele já tinha dado provas de que ele obedeceria. Sai da terra, saiu, foi embora. Isaque era aquele de quem as Escrituras dizem, a descendência vai vir por meio dele, viu, Abraão? Abraão obedeceu, embora a ordem de Deus parecesse chocar-se com as promessas de Deus. Porque Abraão levou em conta que Deus poderia ressuscitar o seu filho dos mortos. Assim, a ressurreição de Isaque, de maneira figurada, como uma parábola, se tornou um tipo da ressurreição do próprio Salvador Jesus. Onde Deus providenciou algo do lugar. E Abraão recebeu seu filho como ressuscitado, porque ele de fato havia o matado no coração, ele havia entregue no coração. Assim como eu e você um dia ressuscitaremos, porque no lugar da nossa morte, Deus providenciou um cordeiro.
quando o algoz já estava com a sua mão levantada, eis que o cordeiro aparece e é morto no nosso lugar. E nós recebemos vida pelo Cordeiro de Deus. Adoração é uma consagração de todas as áreas da nossa vida, sabendo que tudo aquilo que era necessário para que eu e você recebêssemos a promessa, o próprio Senhor providenciou. Mesmo quando isso parece irracional, a entrega pela fé é uma entrega de adoração. É uma declaração de que tudo que temos e somos pertence ao Senhor. E que não há qualquer parte da nossa vida que Deus não tenha a liberdade de tocar, transformar e usar como Ele quiser. Deus bater na porta da sua casa. No culto de hoje. Você não quer ouvir, você até fecha o ouvido. Vai que Deus quer falar com você. Então já sai correndo, é hora de ir no banheiro tomar água. Se você não quiser ouvir. Mas quem sabe, talvez Deus não esteja batendo aí na porta. Falou, vende tudo que você tem, junte esse dinheiro e vai me servir lá do outro lado do mundo. Talvez Deus esteja batendo na porta da sua casa, dizendo, sabe seu filho? Esse que está fazendo faculdade, tranca a faculdade desse menino, manda ele para o seminário, prepara ele aí, porque a gente está precisando de um missionário lá no Oriente Médio, faixa de Gaza. Tem alguém que eu quero salvar. Eu quero usar seu filho. Está disposto a entregar? Você já vai entregar falando, Senhor, me arruma um cordeiro de qualquer jeito. Eu estou indo, mas o Senhor já vai com o cordeiro na frente. Uma fé verdadeira nos leva a entregar tudo que a gente tem. Por saber que Deus tem algo melhor a nos oferecer. O problema é que às vezes a gente não considera. Quando a gente olha um missionário morrendo no campo, ele é filho de alguém, irmãos. Ele é filho de um irmão nosso, que está lá na igreja dele. Eu lembro quando a Madalena veio aqui, o pai dela vivo, lembra quando o pai da Madalena veio aqui? Alguns irmãos vão lembrar, ele veio aqui de manhã, ele disse que ele ficou com raiva de Deus. Ele não era crente, aquele homem. Ficou com raiva de Deus, porque a Madalena era uma moça, muito jovem ainda, bonita, piquitiquica, se amadar. Hoje está mais de 30 anos, servindo lá na África. Branquinha, servindo no meio de um povo de pele escura. Ela se destaca em qualquer lugar que você a vê. E ela, acabando a faculdade, começando a sua profissão, chega para o pai dela e fala, pai, eu não vou exercer a faculdade, que o pai ajudou a pagar a duras penas. Um homem que suou a camisa para pagar a faculdade da sua filha. E já ali com quase 30 anos de idade, ela fala, pai, Deus me chamou para eu ser missionária lá na África, tá bom, pai? Ele disse que agarrou um ódio de Deus. Ele não era crente. E ela foi para a África. Enquanto ela servia ao Senhor lá, Deus alcançava o coração do pai dela aqui. E ele deu um testemunho aqui nessa igreja, que ele louvava a Deus. Porque Deus considerou que a casa dele era digna dele doar um filho, uma moça, para servir no campo missionário. E se Deus resolver fazer isso com as nossas moças, eu tenho duas lá em casa. E se Deus resolver fazer isso na tua casa, bater na porta, lá, ó, sabe o que é a faculdade? Ótimo, vamos trancar. Lembro da menina Ruth, que veio aqui na nossa igreja, servindo no Nepal. Lembram disso? Ruth tinha acabado de fazer comércio exterior. E Deus a chamou para a missão e ela foi para o Nepal, sem saber o que ela ia fazer. Ela falou assim, o que eu vou fazer no Nepal? Eu sou formada em comércio exterior e vou servir no orfanato no Nepal. E de repente, ali no Nepal, servindo, chorando todos os dias. Ruth falou isso aqui para nós, em lágrimas, uma menina ainda, 20 e poucos anos. Ela disse que de repente ela estava lá no Nepal e ela observou que algumas irmãs recebiam um resto de tecido e começaram a fazer uns tapetinhos lá para usar ali. E um dia ela resolveu dar de presente para a mãe dela um daqueles tapetes e mandou lá do Nepal para cá. E a vizinha foi na casa, a mãe é mãe, né? Toda orgulhosa. Está vendo isso aqui? Tapete que a minha filha fez lá do Nepal. Orfanato lá do Nepal. A vizinha falou, consegue um desse para mim? A mulher falou, você consegue para ela aqui?
E quando Ruth viu, ela estava fazendo o quê? Comércio exterior para a glória de Cristo Jesus. E ela começou a fazer os tapetes ali, e vender aqueles tapetes com um bom preço e arrecadar a verba para abençoar aquele lugar. Você não sabe o que Deus quer fazer. Você não sabe por que Deus mandou seu filho para a faculdade de medicina, matemática, qualquer outro curso, odontologia, não sei. Você não sabe. E se Deus bater na porta e falar, eu quero o seu Isaac, nós estamos dispostos a entregar? Eu conheço famílias de crentes que falaram, não, meu filho não. Conheço. Família que falou, não, meu filho vai terminar a faculdade. Acha, vai largar para servir a Deus? Fez faculdade, virou um bom profissional. Será que é isso que o Senhor tinha? E se ele bater na porta da nossa casa? Abraão foi para o monte e disse, olha, eu vou subir, eu e menino. Nós vamos adorar o Senhor, a gente vai descer. O Senhor pode fazer o que Ele quiser, mas eu tenho certeza que o que Ele fizer vai ser o melhor, além do que eu possa imaginar. Como anda a sua vida de adoração hoje? Sua fé tem te levado a adorar e a entregar todas as áreas da sua vida? Meus irmãos, a fé não é uma habilidade que nós temos para determinar o nosso futuro. Antes é a confiança plena que nós temos em Deus, a ponto de abraçarmos o futuro que Deus preparou para nós. Seja esse futuro qual for, aqui ou além daqui, desde que glorifique o seu nome. Será que a nossa fé tem agradado ao Senhor? Percebam, se na sua fé você tem demonstrado essas marcas que Abraão demonstrou. Não é à toa que Abraão foi evocado como o pai da fé, que ele é chamado aqui. Ele obedeceu, uma fé verdadeira obedece. Faz aquilo que Deus determina. A gente está disposto a fazer? Desde o mais simples, e ao culto, mais simples, até as coisas mais complexas. Uma fé genuína gera esperança. Faz com que nós aguardemos as grandes promessas de Deus, que são para além dessa vida aqui. Uma fé genuína gera confiança. Faz com que nós saibamos que aquilo que Deus tem para nós é muito melhor do que qualquer coisa que a gente possa angariar aqui. Uma fé genuína gera descanso. Mesmo quando as coisas aqui não estão bem, nós aguardamos e continuamos confiantes no Senhor, sabendo que há um descanso para nós, há uma morada, há um lugar, há paz no vale, para mim e para você. Uma fé genuína gera adoração, que nos leva a entregar todas as áreas da nossa vida para a glória de Cristo, seja ela qual for. Seja qual for o nosso Isaac, o Senhor vai pedir, nós vamos entregar, porque nós sabemos que Ele tem o melhor. Que o Senhor nos ajude, irmãos, com o poder do Seu Espírito Santo, a termos uma fé assim. A andarmos assim, porque é isso que o Senhor quer para nós. Para a minha vida e para a sua vida. Abraão é uma figura pessoal de que é possível, de que homens pecadores e falhos também são chamados a servir a Deus com fidelidade. Quiçá eu e você cumpramos o nosso papel, chamados e agindo pela fé. Amém? Feche seus olhos, quero orar com você. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Escritura santa e bendita, que nos chama, Senhor, a uma vida de adoração, uma vida de confiança, de obediência e esperança, pela fé em Cristo Jesus. Que essa fé nos mova, Senhor, que estejamos dispostos a entregar tudo para a glória do Teu nome, em favor do Teu nome, porque o Senhor é digno de receber. Que o Senhor mova em nós poderosamente,